os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar para nós meditarmos, então, esta palavra que hoje o Senhor quer nos trazer da palavra de Deus, primeiramente da carta, ou melhor, do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos profetas últimos do povo que saiu do Egito, né? Eu não sei se eu comentei já com vocês, mas o povo que saiu do Egito eram 12 tribos de Israel. E depois do rei Salomão, foi dividida pelos dois filhos, Roboão e Jeroboão. Então, dividiu-se o povo de Deus, que já estava na terra prometida, e depois foram dizimados. Por último, por Nabucodonosor, que destruiu as 10 tribos de Israel, e depois por Ciro, as 2 tribos de Judá. Deus, então, querendo mostrar ao povo de Israel que Ele era o Senhor, e que Ele permite que outros povos, mesmo não sendo o povo de Deus, para vir nos dar uma lição, para vir também nos castigar, Ele permite para que o seu povo volte novamente para o seu único Deus. E foi o que aconteceu. Ciro era um rei pagão da Síria, que ele sim foi aquele que fez retornar o povo de Deus para Jerusalém. Deus usou então um rei pagão para trazer o povo de Deus novamente para Jerusalém e reconstruir as suas muralhas. A gente vai olhar isso no livro de Esdras e Neemias, que eles começam a reconstruir o muro de Jerusalém e também a cidade, pela desobediência do povo. Portanto, Deus usa então dessa forma para dizer ao seu povo: olhem, vocês não me obedeceram, então agora eu vou castigá-los. Por isso, Jesus também, ele é também perseguido por esse mesmo povo de coração duro, que não aceita Jesus, e que a todo momento estão tentando colocar Jesus em alguma cilada, porque a intenção deles não era, de forma alguma, conhecer a lei eles já conheciam, mas eles queriam sim pegar Jesus em alguma palavra ou atitude. Por isso que o Evangelho vai falar dessa passagem. São Paulo já vai falar aos Tessalonicenses, que foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. A primeira viagem de São Paulo, que ele escreveu estas cartas. Depois é que foram traduzidas os evangelhos, né, de Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, Tessalonicenses foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E aqui São Paulo está falando para este povo de que eles devem perseverar na fé, não se deixar levar e enfraquecer, como aconteceu com aquele povo no deserto, que brigaram entre eles
por causa de território, por causa de reinado, e com isso perderam a direção de Deus. Foram todos dizimados. Aí vai falar numa passagem já final de Isaías, que Deus aí deixou um pequeno resto, né? Desse pequeno resto que daí surgiu a família de Davi, do qual José é descendente. Porque como que Deus ia fazer nascer o Filho de Deus nesse povo? Deus preparou um povo para que por meio desse povo a gente pudesse ter então a família de Jesus, por meio de São José e também pelos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana. Então vejam, desse pequeno resto, e tanto que a gente tem uma leitura do início que vai falar da genealogia de São José, né? Todos os seus descendentes, do qual ali Jesus é descendente. Então, quando São Paulo fala para a igreja de Tessalônica, ele está falando, gente, não percam a fé, não percam a esperança, porque a fé e a esperança de vocês vai chegar também por meio de testemunho, porque naquele tempo, quem se dizia cristão era perseguido e morto. Perseguido e morto. Tinha que dar a vida, por isso que os discípulos se escondiam nas catatumbas para fazer as suas orações, porque eram perseguidos. E São Paulo está dizendo, não desanimem, porque vós sois o número dos escolhidos, daqueles que vão propagar a palavra de Deus para aqueles que ainda não acreditavam em Jesus. Então, por isso que São Pedro ele fica em Jerusalém anunciando o Evangelho para os judeus que não eram cristãos. E São Paulo sai em viagem por toda a Europa. E aqui ele visita essa comunidade. Mas, mediante a força do Espírito Santo, vocês vão perseverar. E o Evangelho está dizendo para nós isso mesmo. Jesus é colocado em prova, né? Quando chegam os fariseus até ele para apanhá-lo em alguma palavra, eles perguntam, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não te influencias por qualquer um, mas então nos diz, é lícito pagar o imposto a César? E Jesus, já entendendo a intenção deles, o que Jesus diz? Traga-me uma moeda deste que vocês estão dizendo que é César. Eles trouxeram, Jesus falou, o que tem na moeda? Ah, tem lá a figura e a inscrição de César. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto a César, Jesus ia ser então julgado por não estar submisso ao poderio de César, poderia ser condenado. E se ele disse que era lícito, ele estaria então indo contra os fariseus e doutores da lei que não aceitavam, né, os romanos como aquele que governavam Israel e Jerusalém. Então Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso não quer dizer que o reino de Deus vai se igualar ao reino de César. Primeiro o reino de Deus e depois o reino do mundo. Dizendo que primeiro nós devemos olhar o reino de Deus e depois o reino deste mundo. Também a igreja, apesar de ela não tomar partido de política nenhuma, de lado nenhum, ela tem que ser também justiça e verdade quando tem que dizer, olhem, cuidado com esse caminho, cuidado com aqueles que governam, que às vezes acabam pensando em si e não pensam no povo. A igreja, ela é firme. Hoje nós estávamos reunidos lá com o padre Adenir Ronck, lá em Joinville, e o padre Adenir Ronck já nos transmitiu uma mensagem. O bispo quer que todos os padres e diáconos
que têm alguma filiação partidária que saiam. Não pode alguém ordenado, padre ou diácono, estar envolvido em política. A igreja tem que ter o seu caminho reto. Ela tem que apoiar aqueles que devem ser apoiados, mas também ela pode também ser igreja e denunciar a injustiça. Existe até uma campanha agora aqui no Brasil que nós católicos devemos olhar muito bem algumas coisas que estão sendo colocadas aí na mídia. Canais de televisão que têm aí propagado aí todo tipo de coisa ruim, que nós não podemos ficar compactuando com isso. Como a Rede Globo e tantas outras, nós temos que observar muito bem isso. Não podemos compactuar com isso. Somos igreja. Portanto, Jesus, ele denuncia. Ele chama para aqueles que vêm até eles com segundas intenções de hipócritas. E nós, se não tomarmos uma atitude de fé, nós também podemos estar incluídos nisso também. Queremos, às vezes, pensar somente em nós e esquecemos da igreja. Esquecemos que Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Portanto, irmãos, esse evangelho nos faz pensar realmente sobre as nossas atitudes. A quem nós queremos servir? A Deus ou a César? César é esse mundo aí. Vivendo no mundo, estando nele, sejamos cristãos. Se tiver que dizer a verdade, vamos dizer. Com jeito, sem ofender, mas dizer: eu sou cristão. Eu não compactuo com isso. Eu falo porque a igreja fala junto comigo. Não podemos, portanto, também tomar uma atitude nossa, Eu, como diácono, não posso falar algo que a igreja não aceita e não quer que eu fale. Eu tenho que ser obediente à igreja. Nós, quando vamos ler a Bíblia, não vamos entender com a nossa mente, nós vamos entender com aquilo que a igreja nos ensina. Ninguém pode tomar uma atitude e entender a Bíblia somente com sua mente e seu coração, mas com a igreja. Aí sim, nós seremos povo de Deus, nós seremos povo escolhido, povo que o Senhor quer para si. Então, queridos irmãos, que nesse final de semana nós reflitamos em tudo isso. O poder do mundo quer destruir o que é de mais belo na igreja: a família, os bons costumes, a moral e a justiça. E a gente está vendo aí. Começaram tirando os crucifixos dos locais social e tudo mais, nos locais onde a gente vai, tira, porque não pode ter, porque todos têm direito de professar sua fé, mas com isso estão tirando a nossa fé. Não tiram, porque a nossa fé está aqui, dentro do nosso coração. Os sinais acontecem por meio da imagem, por meio dos objetos litúrgicos, claro, são sinais visíveis, mas a nossa fé verdadeira é aquela que é plantada no nosso coração. Como quando nós somos batizados, quando nós recebemos sacramentos, nós devemos conservar essa fé. Mas cuidado, muitos de nós estão sendo enganados. Estamos indo na onda. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ouvir o que a igreja tem a dizer sobre tudo isso. Acima de tudo, rezemos, para que o Senhor nos dê discernimento no mundo em que vivemos. Que Deus nos dê essa graça de nós podermos caminhar junto dele, a terra prometida, a nova Jerusalém, que será de cada um de nós. No dia que Deus me chamar, eu devo estar pronto, firme, em oração. Não posso ser pego desprevenido no mundo e esquecer que o Senhor me aguarda